Rogério 157 era um dos principais aliados de NEM, o antigo chefe do tráfico na Rocinha. Hoje são inimigos. A guerra na Rocinha é uma disputa entre os dois pelo poder no morro. Vamos voltar 17 anos no tempo, até junho de 2000, para entender como essa história começou. Antônio tinha mais de um caminho a seguir. Escolheu o que levava ao então chefe do tráfico na favela, o Lulu da Rocinha. Precisava de R$20 mil para bancar o tratamento de uma doença rara na filha de 1 ano. Mas a ajuda não veio de graça. Antônio Bonfim Lopes, 24 anos, subiu o morro como um entregador de revista. Desceu como NEM, traficante da Rocinha. Durante 4 anos, ele fez apenas a segurança dos bandidos. Mas para o jornalista britânico Misha Glenny, que escreveu um livro sobre NEM, a ascensão dentro do bando de Lulu era questão de tempo. Ele é bem educado, inteligente, trata as pessoas muito bem e começa a conquistar o respeito dos moradores da Rocinha. Quando Lulu foi morto pela polícia em 2004, a Rocinha viveu um período de disputas. Até que em 2007, NEM assumiu o comando do tráfico. Do Complexo da Maré, no outro lado da cidade, saiu Danúbia, uma garota de 21 anos, ex-mulher de 3 traficantes. Ela queria conhecer a Rocinha e acabou conhecendo NEM. 3 meses depois, estavam casados. Ele é absolutamente louco pela Danúbia. Absolutamente louco. Na época, NEM já tinha 5 filhos com outras 3 mulheres e sabia que seu destino seria provavelmente o mesmo de seus antecessores. Decidiu então largar o crime e armou um plano. NEM tentou forjar a própria morte. Comprou um atestado de óbito e marcou a data do enterro, 29 de janeiro de 2010. Diz que queria começar uma vida nova, longe da comunidade. Mas logo a polícia descobriu a farsa. E como ele não tinha como sumir do mapa, foi se tornando cada vez mais conhecido, temido e esbanjador como chefe do tráfico na favela da Rocinha. A vida de NEM mudou completamente desde que ele começou a se relacionar com Danúbia. Os dois se tornaram uma espécie de casal real da Rocinha. Para ostentar sua força e influência, chegou a contratar o rapper americano Ja Rule para um show na favela. Mas a festa acabaria logo. Em agosto de 2010, comparsas de NEM foram surpreendidos pela polícia na saída de um baile funk. Na troca de tiros, uma mulher morreu e os bandidos invadiram um luxuoso hotel de São Conrado, na zona sul do Rio. Fizeram 35 reféns, mas por ordem do chefe, acabaram se entregando. No grupo estavam os 2 bandidos mais próximos de NEM, Ítalo Jesus Campos, o Perninha, e Rogério Avelino, segurança pessoal de NEM. Rogério foi preso em flagrante no dia da invasão aqui ao hotel. Ele ficou preso de 2010 a 2012, até que foi solto por um habeas corpus concedido pela Justiça. Enquanto ele estava solto, foi julgado, condenado e passou a ser considerado foragido. Como foragido, ele continuou cometendo crimes. Atualmente, existem 12 mandados de prisão contra ele. Todos os outros envolvidos na invasão também terminaram soltos. 1 ano depois, NEM foi preso numa tentativa de fuga. Estava escondido no porta-malas de um carro. Rogério Avelino, conhecido agora como Rogério 157, assumiu o controle do tráfico na Rocinha. E NEM passou a cumprir pena na penitenciária federal em Porto Velho. Rogério tinha a missão de ser o representante de NEM na favela, mas quebrou o acordo feito com o chefe. Cobrança de taxa de mototaxista, sobrepreço no gás de cozinha utilizado pela comunidade. Então começou a partir daí uma tentativa de começar a tirar o Rogério 157 do poder.
Danúbia esperava herdar o poder do marido, mesmo sendo foragida da polícia. Mas acabou sendo expulsa da Rocinha por Rogério, que também mandou matar Perninha. Foi aí que a guerra explodiu. E no meio dessa disputa, os moradores do Rio de Janeiro. Em novembro de 2011, logo depois da prisão de Ném, a Rocinha foi ocupada e os traficantes expulsos. Era mais uma vitória do programa das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que então revolucionavam a política de segurança no Rio. Mas as imagens exclusivas que você vai ver agora mostram que o crime não demorou a voltar para a Rocinha. A reportagem é de Paulo Renato Soares, Felipe Freire e Leslie Leitão. Novembro de 2015. Traficantes com armamento pesado circulavam livremente dentro da comunidade. O vídeo, de 27 minutos, registra a movimentação dos criminosos. São pelo menos 14. 5 carregam fuzil. Os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora montaram uma armadilha para filmar os traficantes. Escreveram UPP no chão usando açúcar e apontaram uma câmera para o lugar porque sabiam que os bandidos iam aparecer. Este é um dos principais pontos de venda de drogas dentro da favela. Os primeiros bandidos parecem não entender o que estava acontecendo, mas logo vem a ordem para varrer a sigla da UPP dali. Uma mulher que não aparece na imagem faz uma ameaça. Ela pode cortar a cabeça fora e fez essa palhaçada. Moradores que passam pelo local são obrigados a cruzar com os criminosos armados. Várias crianças, 3 estudantes com o uniforme da escola. Esta mulher com um bebê. Os PMs que trabalhavam na Rocinha na época disseram que gravaram os traficantes na tentativa de identificá-los, para que depois eles fossem presos. A Polícia Civil investigou e identificou os principais criminosos. E a pedido do Ministério Público, a Justiça concedeu mandados de prisão em janeiro do ano passado. As únicas tentativas de prisão dos traficantes registradas no processo foram feitas por policiais da própria UPP da Rocinha, que fez o vídeo. Mas durante todo esse tempo, os PMs responderam que não encontraram a maioria dos traficantes. De todos os identificados, apenas um foi preso. A polícia encontrou Arthur Moraes Rodrigues da Silva, o Bolão, num patrulhamento de rotina na favela há 15 dias. No vídeo de 2015, ele aparece com uma pistola na cintura. Dados do ISP, o Instituto de Segurança Pública, mostram que no mesmo mês em que foi feito o vídeo, nenhuma arma foi apreendida na Rocinha. Entre os criminosos que andavam livremente pela Rocinha na época, está Ítalo Jesus Campos, o Perninha, que já está morto. Ele era um dos homens de confiança do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Ném da Rocinha, e morreu no mês passado a mando de Rogério Avelino dos Santos, o Rogério 157. No vídeo, que está com a Justiça, também aparece o Jurandir Silva Santos, o Parazinho. Ele carrega uma pistola, muita munição e um fuzil AK-47. Na época era um dos seguranças de Ném e de Perninha. Hoje é o número 1 do tráfico dentro da comunidade. Thales Juan Costa dos Santos, considerado um dos principais seguranças do tráfico, carrega um fuzil AR-15. E Gabriel Silva da Conceição, conhecido como Biel, soldado do tráfico, usa um fuzil AK-47 com mira telescópica. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública para saber se houve operações para prender os traficantes. Não houve resposta. Hoje, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que na época, em 2015, não foi informado sobre criminosos com fuzil na Rocinha. Não, 2 anos não, impossível. Ainda era a época do secretário Beltrame, ele nunca me relatou isso e a gente nunca teve essa informação. O ex-secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, disse que não vai comentar o caso. As imagens mostram que há 1 ano e 10 meses já eram conhecidos e já poderiam estar presos traficantes que participam da atual guerra na Rocinha. A ocupação da Rocinha não impediu mais um confronto entre as forças de segurança e os bandidos na tarde deste domingo. Na Rocinha, ocupada pelas Forças Armadas e pela polícia, a manhã foi menos tensa, mas à tarde houve tiroteio, informou a Unidade de Polícia Pacificadora da favela. Alguns moradores contaram que o tráfico proibiu fotos ou vídeos pelos celulares. Isso não impediu que houvesse denúncias. Um bilhete levou policiais militares a uma casa no alto da favela,
onde estava o traficante Emanuel Bezerra de Araújo, de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, Emanuel é aliado de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que há uma semana começou uma guerra para recuperar o comando da Rocinha e tirar Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, do controle da venda de drogas na favela. A polícia diz que Rogério Avelino voltou para a Rocinha depois de ter se escondido na mata que cerca a favela e que dá acesso a bairros das zonas norte e sul da cidade. O Disque Denúncia ofereceu uma recompensa de R$50 mil a quem der informações sobre o paradeiro dele. Enquanto isso, os policiais continuam apreendendo parte do arsenal da quadrilha do traficante. Só ontem foram 18 fuzis. Hoje, mais um foi encontrado num trecho de mata. Carregadores, munição de fuzil, uma granada e rádios de comunicação também foram apreendidos. Por causa da situação, 3.300 alunos de escolas públicas vão ficar sem aulas nesta segunda-feira. E pelo menos 3 colégios particulares confirmaram que também vão suspender as aulas amanhã. Um imenso labirinto de casas, becos e vielas que há mais de 40 anos não para de crescer. Para saber como a Rocinha se transformou na favela gigantesca que é hoje, a gente precisa conhecer suas origens. A vista é um contraste brutal com o nome. Nem sempre foi assim. A Rocinha já foi uma roça de verdade. No século XIX, onde está hoje a comunidade da Rocinha, tinha uma fazenda enorme de gado, a fazenda Quebra-Cangalha. A fazenda foi dividida em vários sítios que abasteciam as feiras da cidade. Todo mundo perguntava de onde é que vinham aquelas frutas, aquelas verduras, aqueles legumes. E todo mundo dizia, vem lá da minha Rocinha. Então ficou o costume chamar o Alto Gávea de Rocinha. Nos anos 30, pela Rocinha passava o famoso Circuito da Gávea de automobilismo. Pilotos do mundo inteiro enfrentavam em suas baratinhas as curvas perigosas. Depois da Segunda Guerra, a expansão da cidade para a Zona Sul mudou radicalmente a Rocinha. Migrantes nordestinos vinham levantar os prédios em Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade do Rio de Janeiro não tinha espaço na Zona Sul para a população de baixa renda. Então eles ocuparam os morros onde os bairros estavam crescendo. Com os operários, nascia a favela. Sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. Faço casa para todo mundo, vai ser bacana, vai todo mundo, para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2011, a polícia parecia virar o jogo.
A UPP, no alto do morro, seria o início de uma nova era em uma das maiores favelas do Brasil. Entre 70 e 100 mil pessoas. Cidade praticamente sem ruas. Pelos becos e vielas passam imensos desafios e uma incrível vitalidade econômica. É isso que faz da Rocinha um ponto tão disputado pelo crime organizado. É que quem controla os pontos de venda de drogas na favela tem também garantido acesso ao mercado consumidor da própria Rocinha e a todos os negócios que acontecem lá dentro. Na Rocinha, boa parte da população é a nova classe média, a classe C. É engano imaginar que o crime organizado seja o tráfico de drogas. Não, ele se vale de tudo. Ele se vale do comércio ilegal de energia, o comércio ilegal de gás, de sinal de televisão, tudo aí. Vai por tudo que ele puder levar vantagem. A favela estava no caminho da formalidade, mas aí aconteceu o caso Amarildo em 2013. Um morador desaparecido depois de preso por policiais da UPP. Meses de manifestações, protestos, até o crime ser desvendado. Amarildo foi torturado e morto dentro da UPP. Seu corpo levado para fora da favela no carro da polícia. Desde o caso Amarildo, não só a UPP, mas toda a pacificação, toda a ação governamental no sentido de pacificação, ela ficou exposta e perdeu legitimidade. Foi a partir do caso Amarildo que o início da derrocada do processo de pacificação. No domingo passado começou a primeira guerra pós-UPP. Desde então, Ocimar Santos, que tem um portal de notícias na Rocinha, não sai de casa. Eu já vi várias guerras, vários conflitos, vários problemas na Rocinha, mas dessa vez é uma coisa diferenciada, né? Nunca vi um morador com tanto medo como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Um medo com razão. Ontem, ao meio-dia, quando gravávamos com o coronel Robson Rodrigues, na passarela de acesso à Rocinha, o tiroteio recomeçou. Não dá para ver de onde partem os tiros, mas essas armas têm alcance de até 2 quilômetros. Começou o tiroteio de novo. O que para nós é um susto, os moradores da Rocinha é a vida. Todo dia, todo mundo tem sua dose dele. Para uns, o medo vem no jornal, na TV, na internet.